Começando a gravar a aula. Oi, gente, boa noite. Essa é a nossa aula de Química do Pré-Vestibular Social José Henrique Tuba. Hoje a gente vai ter uma aula sobre sais, óxidos e coisas que eles fazem, né? Na verdade, sais a gente já deu na última aula, a gente vai fazer mais sobre os óxidos, né? E vai ver uma coisa geral de reações dele. Então vai ser uma aula maneira, se tudo der certo. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês o nosso caderno. Sejam bem-vindos ao caderno. Tá todo mundo vendo, né? Creio que sim. Sim, sim, não, talvez. Vocês estão vendo? Yes, sir. Perfeito. Então, hoje o conteúdo da aula é... Nossa, crítico. Óxidos. Peraí, vamos começar bonitinho aqui, ó. Faz assim. Química. Preveste. José. Nossa, que horrível. Henrique. Tuba. Vinícius, boa noite. Pergunta da aula de hoje, Vinícius, é: você está fazendo os exercícios? Como andam a sua família? Pô, professor, foi mal. Essa semana não vai dar pra fazer exercício não, que aqui em casa tá tendo obra. Eu tô vendo as aulas aqui e depois eu tenho que sair pra fazer algumas coisas. A minha escada tá caindo. É obra de risco. Gente do céu, não acredito, esse cara tá caindo. Como é que você tá descendo de casa? É, tem que ter maior cuidado, mas tá numa merda aqui pra... Desculpa a palavra essa. Tranquilo. Gente, como é que sua família tá descendo, então? Não, a sorte é que são poucas não, mas minha família só que mora nesse andar. Eu e minha tia. Minha tia quase não desce, então tá tranquilo por enquanto. Mas já começou as obras já. Mas ela começou a cair agora tem pouco tempo? Ela começou a ficar bem ruim essa semana e nós já começamos essas obras, mas tá bem perigoso. Gente, cara, espero que ninguém se machuque. Realmente, meio complicado mesmo. Vê se não... Não é a gente que cai da escada, é a escada que cai. É verdade. Cara, então, sei lá, tenta fazer do jeito que der os exercícios assim, se não bem também. Ou então pergunta para os pedreiros aí qual é a reação química da argamassa. Não sei. Não, eu vou tentar tirar um tempo de madrugada aqui, ver se eu consigo. Tá, show. Beleza. Bom, tenho certeza que você vai conseguir. É... É... Mas toma cuidado. Então, Vinícius, vamos para a aula aqui. Já que não vai dar para fazer os exercícios, vamos pelo menos ver essa aulinha aqui. Então, o óxido é toda substância que apresente sua composição somente oxigênio, certo? Tentando achar uma posição. Aí, achei. Peraí. Tá. Assim tá bom. E uma. Opa.
outro único elemento químico. Aí, palavra-chave aqui, gente, ó, somente oxigênio único, outro único elemento químico. Tá? O que isso quer dizer, então, essa definição daí? Gente, é uma substância que só tem um elemento químico e um oxigênio. É isso. Tá? Tem gente que vai falar que o flúor não forma um óxido com oxigênio, mas essa discussão não é relevante. Muito menos para a gente. Tá? Então, aqui vamos botar alguns exemplos. Vocês sabem exemplos de óxidos? Ah, Vinícius, se não der para fazer os exercícios, tenta fazer que nem o Helder vai fazer e ver uns vídeos, tá ligado? Lembrei disso. Nossa, mas eu acho que de madrugada vai dar tempo. Pelo menos para alguns. Ah, então beleza. Então, quem sabe de exemplos aqui de óxidos? Qualquer uma coisa que vem à cabeça. Uma substância que tenha somente oxigênio e outro elemento químico. Dióxido de carbono? Isso, exatamente. Foi o que a Emerson botou também. Esse cara. Outro exemplo. Quem sabe? Eu vou botar um exemplo aqui também. Na2O, a Brenda falou. Muito bem, Brenda. Na2O. Isso aí. Outro exemplo, quem sabe? Valeria colocar isso aqui, ó. Ó, 3O. O que é isso? CaO já foi, Emerson. Mas obrigado pela contribuição. Esse cara daqui valeria botar? Não, né? Esse cara daqui não vale. O ozônio. Por quê? Porque ele não tem outro elemento. Então, eu vou simplesmente tirar ele daqui. Tá. Eu vou te falar outro aqui, ó. SO3, por exemplo. Certo? Então, a gente tem alguns exemplos aí de óxidos. Por que os óxidos são importantes, gente? Qual a importância deles? Primeiro, eles são... Vou botar uma bolinha aqui. A gente colocar em tópicos, né? Qual a importância desses óxidos? Por que a gente fala deles? Gente, eles são tipo os primos pobres dos ácidos e das bases. Eles são os ácidos e as bases sem água. Tá? Eu estou dando o maior spoiler do universo para vocês agora, mas é verdade. E eles funcionam que nem precursores dos ácidos e das bases. Opa. E a impressão que eu estou subindo, né, quando estou escrevendo aqui. Vou mudar de direção isso aqui. Pronto. Vamos ver se assim melhora. Então, eles são os precursores dos ácidos e das bases, né? Eles são basicamente isso. Nada mais. Vamos, então, para a próxima página. Se eles são os precursores dos ácidos e das bases,
que a gente vai encontrar neles? Que tipos de óxidos a gente vai ter? Tipos de óxidos, né? Então a gente vai ter aqui, ó, óxidos diferentes dando origem a diferentes tipos de substância, né? Levando em conta que eu falei para vocês, a gente vai dividir eles em 3 tipos. Opa, nossa. Ah, tá. Assim tá bom. Ácidos. Básicos. Gente, eu nunca tive tanta dificuldade de desenhar um diagrama na minha vida. E neutros. Ai, meu Deus, é isso. Ácidos básicos e neutros. Tá? Então você pode presumir o quê? Que os óxidos ácidos vão dar origem a ácidos, os óxidos básicos vão dar origem a bases e os óxidos neutros não vão dar origem a nada. Tá? É essa a ideia dos óxidos. Muito simples até aqui. Então a gente vai começar por um deles. Óxidos ácidos. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre eles é o seguinte. Nomenclatura. Tá? A gente vai falar o seguinte. Peraí. Vou mudar aqui a cor. Botar uma cor melhor. Aqui, ó. Então a gente vai ter esse nomezinho aí, ó. Onde aqui a gente vai ter um prefixo de quantidade, tá? Aqui é quantidade. E aqui a gente pode ter um prefixo. Opa! Quantidade, mas ele é opcional. Então, tá dando para ler, não tá? Creio que sim. Então vai ser basicamente essa estrutura aqui, ó. Você vai colocar primeiro um mono, bi, tri, óxido, D, mono, di, tri ou nada, sabe? E o elemento, certo? Aí aqui, ó, muitas vezes a gente não tem, esse prefixo aqui.
Por quê? Gente, a ideia da nomenclatura, quando a gente usa uma nomenclatura, tem que ser pelo menos duas coisas. Ela tem que indicar precisamente qual é a substância que você está falando para uma pessoa que está te ouvindo, e ela tem que ser simples o bastante para que você não tenha que ficar colocando informação que você não vai utilizar nela. Então, se você não for precisar desse prefixo aqui de quantidade do elemento, você não vai usar ele, tá? Geralmente, esse prefixo de quantidade do óxido tem que ser usado. Então, a gente geralmente coloca ele, tá? Aqui, ó, como exemplo, eu vou colocar isso aqui para vocês. N2O5. Quem vai chutar primeiro qual é o nome desse cara? Qual é o nome dessa criatura aqui? Vini, você pode... Isso, Emerson, exatamente. A ideia, Vinícius, é pegar e usar essa regra da nomenclatura em cima para dar o nome desse cara, entendeu? Então, exatamente o que o Emerson falou, pentóxido de dinitrogênio, né? Eu vou escrever isso aqui. Aqui, ó, esse prefixo de quantidade aqui, ó, pente, óxido. Ah, gente, por favor, alguém me lembra de salvar o quadro hoje, porque na última aula eu não salvei, tristemente. De Quem se habilita a me lembrar de salvar o quadro? Teve uma galera que não veio hoje também, né? Não veio Lindalva, não veio Tainara, não veio mais quem? A Sabrina está, a Stephanie não está. Ah, você tá aí, Stephanie? Ah, tá. Legal. Que bom. Então, quem se voluntaria para me lembrar isso? Esse aqui é o pentóxido de dinitrogênio, que nem o Emerson disse. Agora vamos colocar esse cara daqui, ó. Qual é o nome desse cara? Só deixa, Vinícius. Quem saberia dizer qual é o nome desse cara? Trióxido de enxofre. Isso aí, Emerson, muito bom. Droga. Óxido de enxofre. Vem cá, galera. Eu coloquei ali, ó, clássica, embaixo desse tipo de nomenclatura. Por que eu botei clássica ali? Opa.
E outra pergunta. Por que não tem aqui, ó, na frente, nada escrito na frente do enxofre? Mais ou menos isso, Brenda. Mas você poderia dizer que o enxofre não muda muito de inox. Porque na verdade, tipo assim, tem um enxofre só. Quando tem um enxofre só, a gente não bota nada. Você poderia colocar assim, mono ou um, né? Mono para um, mas não adianta muita coisa, não ajuda muita coisa. Então cai naquela regra que eu falei para vocês da nomenclatura ser o mais simples possível e dar o máximo de informação. Então você não precisa colocar mono, porque você sabe que vai ter sempre um só nitrogênio. Desculpa, um só enxofre. No nitrogênio, você tem óxidos de nitrogênio com quantidades variáveis de nitrogênio. Então, você indica quantos você tem ali. Entendeu? Por causa disso. Eu coloquei aqui clássica, essa nomenclatura aqui, porque a gente também tem nomenclaturas usuais. O que são nomenclaturas usuais? São mais comuns das pessoas falarem, mas não estão nem certas nem erradas. Podem aparecer por aí e você tem que saber para você tirar onda de químico, certo? Por exemplo, você sabe que aipim também é macaxeira, que também esqueci o terceiro nome do aipim, mas ele tem 3 nomes. É meio que isso. Então agora eu vou dar uma outra nomenclatura para vocês que está ligada à função desses óxidos, tá bom? Que também é relativamente simples. Então vamos passar para a próxima página. Mais uma página aqui. Então a gente tem aqui, ó. Agora acertei o ângulo nessa mesa aqui. Agora eu estou escrevendo sem ficar torto. De acordo com a função deles. Tá bom? Então, de acordo com a função deles, a gente vai colocar o seguinte, ó. É aipim, macaxeira. Cara, eu queria muito lembrar esse nome. Mandioca! Ah, não tinha visto esse chumadado. É isso aí, mandioca. É o mais óbvio, né? Na real. Eu tô extremamente triste, gente. Eu tô torpemente triste. Porque ninguém vai me lembrar de salvar a aula. Aí, quem não veio pra aula não vai ter aula. Eu tô muito triste. Se eu lembrar, eu falo, professor. Pô, valeu, Vinícius. Obrigado. Obrigadíssimo. Então, gente, essa nomenclatura aqui de anidrido tem um porquê muito legal que vai aparecer daqui a pouco. Mas eu vou dar um exemplozinho aqui pra gente disso, certo? Para vocês verem mais ou menos o que que é. Essa nomenclatura é basicamente você chamar esse óxido de ácido na cara dele, tá? Olha só, por exemplo, esse mesmo cara que a gente viu agora atrás, ó, o trióxido de enxofre,
que o Emerson falou, ele tem um outro nome, que é anidrido sulfúrico. Opa, vamos fazer o seguinte, vamos botar esse em azul para ficar bonito. Sulfúrico, certo? Então, esse, na verdade, é o nome do nosso anidrido, sulfúrico, que é a mesma coisa do ácido, né? Opa! Ele é quase um ácido. Agora eu vou botar outro aqui e vocês falam o nome dele. Qual é o nome desse cara aqui, de acordo com essa regra? Quem é essa criatura? Enquanto vocês estão pensando aí para responder, eu vou escrever uma coisa aqui. Opa! Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Opa, peraí, vou fazer uma coisa diferente aqui, ó. Vou mudar aqui, cara. Vou mudar isso aqui. Boa, moleque! Isso aí. Breno acertou, mas acertou com a outra nomenclatura, mas Vinícius acertou com esta nomenclatura. Isso, anidrido carbônico. Vice foi? Exatamente. Ele é tipo um ácido, em vez de ácido carbônico, vai ficar anidrido carbônico. E agora, por que disso? Eu vou mostrar para vocês por que disso, com um exemplozinho. Galera, esse cara daqui, que é o nosso anidrido sulfúrico mais água, opa, ficou péssimo, fica péssimo. Mais água vai dar o quê? Entendeu, Brenda? Show. Isso aí. O que esse cara aqui vai dar, gente? Eu vou escrever aqui pra gente, né? Mas vão pensando. Quando você pega o anidrido sulfúrico e joga água nele. Você se lembra que os óxidos são os primos pobres dos ácidos e das bases? Quando você joga água numa planta, ela não cresce. A mesma coisa acontece com o seu óxido. Ele vira um ácido, por exemplo. Então, ele vai virar o nosso mais famoso do mundo. E mais importante também. Quem é esse cara? Quem é esse moleque? Quem é essa pessoa aqui? Qual é o nome dessa criatura? Ácido sulfúrico. E aqui, ó, anidrido
sulfúrico, é exatamente isso que acontece. Esse anidrido, ele vai pegar, trazer água para ele e vai absorver essa água. Basicamente é o seguinte, ó, olha só. Vamos fazer as estruturazinhas aqui para vocês ficarem familiarizados com esse pessoal. Bom, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência dele. O oxigênio também. Eles querem fazer 2 ligações, certo? Na verdade, o que eles querem fazer é ter 8 elétrons na camada de valência dele, certo? Então, a gente vai dar exatamente isso para eles. Primeiro, a gente liga, faz um elétron do enxofre liga com um elétron do oxigênio, um elétron do enxofre com um do oxigênio. Então, nesse momento, do jeito que essa coisa aqui tá, o enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência dele. E o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Lembrando que, para a gente achar o número de elétrons da camada de valência do elemento, é o número de elétrons que eles têm, certo? Na camada de valência deles, mais os elétrons que estão nas ligações que eles estão fazendo, né? Por isso que a gente tem aqui, nessas ligações do enxofre com o oxigênio, tem 2, 4. E mais 4 que o oxigênio tem. Então, aqui, tem 4 do enxofre, mais 2, 4 da ligação. Então, ele tem 8 e o oxigênio também. Porém, o que acontece é o seguinte, galera. Vem outros oxigênios e se ligam a esse enxofre. Olha só. Esse cara daqui também tem 6 elétrons na camada de valência dele. Só que ele não está contente. Então, ele quer ganhar mais 2 elétrons. Como é que ele faz isso? Faz o que a gente viu aí nas últimas aulas, que é pegar esses 2 elétrons que são do enxofre originalmente, e esses 2 elétrons vão fazer essa ligação com ele, entendeu? É como se ele estivesse praticamente roubando os elétrons do enxofre para fazer essa ligação com ele, tá? Então, esses 2 elétrons que antes eram só do enxofre, o oxigênio pegou para fazer uma ligação com ele e, portanto, ele ficou satisfeito, porque agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá dando para entender essa ideia? É bem importante que vocês entendam isso daí. Se não deu para entender, fala que eu explico de outra forma. E a mesma coisa acontece desse outro lado aqui. O outro oxigênio que tem aqui nessa substância, SO3, também vai pegar esses 2 elétrons que estão voando ali do enxofre e vai fazer uma ligação. Agora, galera, o que a gente está falando é o seguinte, ó. Vem a água. Tá dando para entender, gente? Sim. Show, que bom, que bom. Isso é muito, muito bom. Vem a água aqui agora, certo? E ela vai fazer o quê? Ela vai usar os elétrons sobressalentes dela para se ligar nesse enxofre aqui, ó. Tá vendo que o oxigênio tem os 2 pares? Vai usar esse par para se ligar a esse enxofre, certo? E esse aqui também. Certo? Só que o que vai acontecer? Pode ser qualquer um dos 2. Eu vou até apagar isso aqui para não ficar confuso. O que vai acontecer com esse cara daqui? Para o enxofre isso vai ser bom, porque no jeito como ele tá tipo super sobrecarregado, certo? Mas quando vem esse outro oxigênio e usa esses elétrons dele para fazer essa ligação, ele meio que alivia o enxofre. Então a gente tem o enxofre continua aqui no meio. Esse oxigênio aqui, ó, usou os elétrons dele para salvar o enxofre.
certo? Ainda sobrou um par, ó. Sobrou um par aqui ainda. E a gente obteve um troço mais ou menos assim, ó. Entenderam? Só que o que acontece? Como esse oxigênio usou os elétrons dele para salvar o enxofre, o que ele faz? Ele pega e, na verdade, joga a conta para o hidrogênio mais próximo dele. Certo? É como se ele tivesse perdido um elétron aqui, ó, como se ele tivesse ficado positivo, mas ele pega esse elétron desse nitrogênio aqui, ó, tá vendo? E esse cara daqui vai sair sem nada. Só que aí, o que acontece? Esse outro oxigênio aqui, esse outro oxigênio aqui vai usar uma ligação dessa para pegar esse hidrogênio. Tá? Então, o que acontece? A estrutura final é linda, olha só. Eu não vou escrever todos os elétrons dessa vez para não ficar muito sobre... Não, melhor, vou escrever assim para a gente ficar... para vocês conseguirem ver bem. Aqui, ó. Aqui. Esse cara daqui de cima, ó, não existe mais. Essa ligação... Opa! Que desgraça. Essa ligação aqui foi usada para capturar esse hidrogênio que tinha ficado sozinho ali, né? Tinha apagado o pato da ligação. Opa. Deu para ver o que aconteceu? Gente, alguém não entendeu como é que aconteceu essa dança aí, dessa reação química? Basicamente o que eu estou fazendo aqui é mostrando para vocês, em termos de uma estrutura, né, o que de fato acontece com os átomos, quando essa reação aí acontece, certo? Então, basicamente, a água, o enxofre está saturado de oxigênios, ele está tipo afogado em oxigênios, vem a água carregando 2 hidrogêniozinhos e apaga o incêndio dele. Tá entendendo? Faz mais uma ligação ali, coloca, pendura esses 2 hidrogênios e todo mundo fica mais ou menos feliz. Tá? É essa a ideia. Eu tô meio assustado aqui que ninguém falou que não entendeu, porque são troços, tipo assim, é realmente complexo, tá? Esse negócio aqui. Então, se vocês entenderam, perfeito, ótimo, maravilhoso. Mas, se não entenderam, por favor, falem. Tá bom? O que acontece? Não sei se vocês lembram, mas esse cara daqui... Show, beleza. Então, mas esse cara daqui, ó... Você lembra que eu falei para vocês que um ácido libera hidrogênio? Esses aqui são os hidrogênios que esse ácido aqui vai liberar. Entendeu? O nosso anidrido antes não podia, não era um ácido, porque ele não liberava hidrogênio, ele não podia liberar esse hidrogênio, então ele não era um ácido de fato, sabe? Mas quando você hidrata ele, aí ele fica capaz de liberar esse hidrogênio. Então, ele vira de fato um ácido. Tá? É basicamente isso para os óxidos ácidos. Agora vamos para os outros. Não, peraí, eu tenho que... Não, acho que assim tá bom. É basicamente isso, você vai pegar e vai adicionar água a eles, tá?
Agora, óxidos básicos. Então, qual é a nomenclatura desses caras? Gente, como vocês podem já ter adivinhado, a nomenclatura deles também vem dos óxidos que eles formam. Desculpa, das bases que eles formam. Vou botar aqui clássica, mas é a única nomenclatura que a gente tem. Opa, aqui. Opa. Carga. Tá bom? É simples assim, galera. É o óxido do elemento mais a carga dele. Então aqui, ó. Ou, coisa importante aqui também, um detalhe, né? Mas um detalhe importante. Se carga é fixa, não tem essa carga no final para esse elemento. Geralmente, outra coisa, como vocês podem ter previsto já, esse elemento aqui, ó, é um metal. Ou um semi-metal. Tá? Vou voltar aqui e vou escrever isso aqui também para a gente lembrar disso. Isso aqui, ó, é sempre um ametal. Por que eu estou falando que é um metal, um ametal, um semimetal? É a mesma história dos ácidos e das bases. Assim, os metais formam bases, porque eles têm muitos elétrons, e os ametais formam ácidos, porque eles têm poucos elétrons. Tá? Então, isso já é um comportamento meio que esperado. Então, como exemplo aqui, ó, a gente vai botar o que a Brenda disse, que é esse cara daqui, ó, né? Que seria o óxido de sódio. Certo? Eu quero que vocês respondam. Quem é esse óxido aqui? Qual é o nome desse carinha daí? Eu estou escrevendo aqui embaixo só para dar sequência. Mas, por favor, mandem.
Na verdade, Emerson, você está mais, mais ou menos. Eu entendi o que você falou, assim, mas na verdade, esse exemplo que eu dei aqui foi um exemplo ruim, porque ele é um óxido misto. Peraí, vou apagar aqui, vou dar outro exemplo. Mas dá uma olhada na regra ali para pensar. F2O3. Enquanto isso, a gente também tem um outro tipo de regra para os nossos óxidos básicos, que é esse aqui. O nome óxido mais o radical do elemento mais o sufixo de oxidação dele, que parece um pouco a nomenclatura dos ácidos, mas não é. Qual é o nome desse cara daqui, gente? Hum? Entendeu? Óxido de ferro. Isso, Emerson, mas faltou o que só? O ferro tem um nó só, ele tem uma carga só, ele pode ter mais de uma carga, a carga dele é variável. Então, a gente tem que indicar qual é a carga dele nesse óxido de ferro. E qual é a carga do ferro nesse óxido que ele está? Boa, isso, Vinícius, exatamente isso. Óxido de ferro 3. Vou seguir aqui com a nossa regrinha, botar em azul a parte aqui. Opa. Sódio. Essa cor é diferente. Opa. Tô com a impressão de que essa cor tá diferente. Ah, tá, por causa do tamanho do lápis. Sódio.
Ferro 3, show. Aqui embaixo, usando essa regra aqui, ó, o nome desse mesmo cara vai ser diferente, vai ser férrico. Primeiro vem esse prefixo aqui do elemento, radical do elemento químico que está nele, certo? E esse ico aqui, gente, é um sufixo de oxidação, tá? Se lembra que nos nossos ácidos, quando o ácido está bastante oxidado, ele tem esse sufixo ico. É a mesma coisa nos óxidos. Quando o óxido está muito oxidado, ele tem o sufixo ico também, tá? Então, tem essas duas formas aí de dar esses sufixos para os óxidos básicos, tá? Vou ter que botar, porque eu vou fazer aqui numa próxima página a nossa reação química, para vocês verem o que acontece também quando a gente hidrata os nossos óxidos básicos. O que a gente chama de reação de hidratação. Seguinte, galera, olha só. Primeiro, qual é o nome desse cara daqui? Qual é o nome desse cara daqui? Óxido de cálcio, exatamente, Emerson. Isso, Stephanie. Óxido de cálcio. Enquanto que esse cara daqui, ó, não por acaso, é o hidróxido de cálcio. Certo? E o que acontece com esse óxido de cálcio é o seguinte, gente. Esse óxido de cálcio aqui, ó, o cálcio, ele tem 2 elétrons na camada de valência dele, né? O oxigênio tem 6. O cálcio fica feliz quando ele perde esses 2, enquanto que o oxigênio fica feliz quando ele ganha 2. E é exatamente isso que vai acontecer. Certo? Isso aqui é uma seta. O que acontece é, o cálcio perde 2 elétrons, enquanto o oxigênio ganhou 2 elétrons. Certo? Galera, quando vem a água, o que acontece? Aqui a água, aqui embaixo. A água vai fazer o seguinte, vai, de fato, que nem das outras vezes, vai pegar e vai salvar, nesse caso aqui, o cálcio. O oxigênio vai pegar esse par de elétrons dele que está sozinho, tá vendo sozinho ali, vai jogar para salvar o cálcio da carga dele, certo? Vai meio que doar para ele esse par de elétrons aí, e quanto que esse oxigênio aqui vai usar um dos pares dele para pegar um desses hidrogênios. O que vai acontecer vai ser o seguinte. Opa.
botar outro aqui, ó. Deu para entender isso? É como se de novo a água tivesse retirando essa pressão que em cima tem do cálcio por ele estar sem nenhum elétron, tá bom? Por isso que isso daí de fato acontece, porque é bom tanto para o cálcio quanto para a água. E aí formamos isso daqui, que é o hidróxido de cálcio. Tá? Agora, vamos passar para o próximo. Os próximos, né, na verdade. Acredito que não tenham dúvidas, né? Ou temos? Óxidos neutros. A nomenclatura deles é igual ao dos óxidos ácidos. Então, a gente vai nomear eles da mesma forma que os óxidos ácidos. Vai ser o seguinte. Opa. Que o elemento tem um prefixo de quantidade. Vou botar essa hashtag aqui para indicar a quantidade. Tá? Aqui também pode ter um prefixo de quantidade. Mas o negócio é que os óxidos neutros, eles são... Gente... Eles são somente alguns. Eles são bem específicos. E eles são neutros exatamente pelo fato de que eles não formam nem bases, nem ácidos. Quando a gente faz qualquer tipo de reação com eles, né? Eles não reagem. Simplesmente eles se mantêm do jeito que eles estão. Tá? Então aqui, ó, vou escrever isso aqui. Primeiro eu vou dar os exemplozinhos, né? São exemplos bem específicos, gente. Então, tipo, se vocês quiserem decorar eles, ajuda. Se não quiserem, também não tem problema. CO, NO e N2O. Tá? O comportamento deles é o seguinte. Os óxidos neutros não reagem não reagem com água, tá? Então, eles não vão nem para um lado nem para o outro. Eles ficam do jeito que eles estão. Fizeram voto de pobreza eles. Que mais? Tinha uma coisa importante que eu tenho que escrever aqui, ó. Sobre os nossos óxidos básicos. Vamos sempre lembrar o seguinte, ó. Eles são
substâncias iônicas, tá? Onde eles formam íons. Enquanto que esses caras aqui, ó, vou botar aqui embaixo. Eu vou ter que botar na próxima. Os óxidos ácidos são substâncias moleculares. Show? Vocês sabem o que essas palavras querem dizer, né? Se os básicos são iônicos, quer dizer que os metais têm uma carga efetiva, eles perderam os elétrons deles, enquanto que os óxidos ácidos, eles fazem ligações químicas, eles compartilham os elétrons deles, tá? Enquanto que os óxidos neutros não fazem nenhuma coisa nem a outra. Show? Agora tem um outro capítulo aqui na nossa história que é divertido também. Eu vou até voltar nessa outra daqui. Aqui desse lado, galera, eu vou adicionar uma outra categoria. Chamados os peróxidos. Tá? Vou botar aqui, ó. Porque eles entram no que a gente definiu aqui como óxidos. Quer ver, ó? Eles entram nessa definição aqui que a gente fez de óxidos, que eles têm somente oxigênio, mas eles são uma outra estrutura molecular interessantíssima também. Tá? Peraí, vamos voltar aqui, ó, para deixar o negócio bonito. Vamos colocar um sinal de diferente, tá? Óxidos são diferentes de peróxidos, que são diferentes de superóxidos. Tá? Mas o engraçado é que todas essas três tipos de substâncias têm só oxigênio na estrutura deles. Tá bom? Então agora vamos para esses dois caras aí, que são os nossos últimos tipos. Peróxidos. A nomenclatura dele não podia ser mais simples. Peróxido de do elemento a carga é uma coisa que é opcional. Se precisar botar a carga dele, certo? E qual é a diferença, vocês devem estar se perguntando, de um peróxido para um óxido normal, não é? Vamos ver aqui um exemplo. Qual é o nome desse cara daqui? Qual é o nome desse cara? Enquanto vocês vão respondendo,
eu vou desenhar a estrutura de Lewis do nosso peróxido. Qual é o nome desse cara daí? Então, isso aí, Vinícius. Muito bom. Muito simples, peróxido de hidrogênio. Agora, exatamente, Emerson. É água oxigenada. É o que tem na nossa água oxigenada, tá? Mas como os peróxidos reagem fortemente com as coisas, por exemplo, o peróxido é muito forte, a gente vai ver que não é completamente cheio de peróxido na água oxigenada. Tem um percentual de 5%, uma coisa assim, entendeu? Agora, aproveitando esse gancho aí do Emerson, a gente usa a água oxigenada para quê? Para matar, muitas vezes, bactéria, não é? Para matar, por exemplo, micro-organismo, para lavar as coisas, certo? Por quê? Porque o peróxido de hidrogênio é altamente reativo, certo? Ele tende a oxidar as coisas. E agora a gente vai entender disso. Descolorir o cabelo. Exatamente. Por que ele descolore o cabelo? O que acontece? Gente, nos peróxidos, a gente tem muito oxigênio junto e eles não gostam de ficar juntos. Obviamente, certo? Então, repare só. Então, esses oxigênios aqui, certo? E vamos fazer aqui, ó. Ó, melhor, vamos começar por uma outra estrutura. Para vocês conseguirem entender melhor isso aqui. Vamos fazer a água. 2 pares de elétrons soltos, 2 pares de elétrons fazendo ligação com os hidrogênios. Certo? Dá uma olhada boa nisso daqui. O oxigênio está com 2 hidrogênios pendurados nele. Os hidrogênios estão cedendo, né, bastante os elétrons dele para o oxigênio, porque o oxigênio é famigerado por elétron. Só que agora, vamos pensar na estrutura da água oxigenada. Vou colocar aqui, ó. Versus. Olha a estrutura da água oxigenada aí. Do peróxido de hidrogênio. No peróxido de hidrogênio, em vez desse oxigênio que estava lá antes na água estar ligado a um hidrogênio, que cede os elétrons para ele tranquilamente, ele está ligado a um cara tão mal quanto ele, que não vai ceder os elétrons para ele. Então, esse oxigênio aí do peróxido de hidrogênio não está muito feliz de estar onde ele está. Tá entendendo? Ele está ligado a um outro cara que tem a mesma força que ele. Ele quer, na verdade, voltar a ser a água que ele era antes. Porque ele estava muito feliz desse jeito, sabe? Com os 2 hidrogêniozinhos dele pendurados. Então, a tendência, galera, desse peróxido de hidrogênio aqui, ó, é perder esse oxigênio, tá entendendo? E gerar oxigênio no meio. Só que eu vou colocar um 2 aqui na frente, ó. Quando 2 caras desses aqui se juntam,
você tende a acontecer o quê? Que a água oxigenada reaja, gerando oxigênio molecular. Que esse cara daqui, ó, se solte daqui. Tá? Então, o peróxido, ele é basicamente sempre isso aqui, ó. Entendeu? Ele é sempre um oxigênio ligado ao outro, bastante infeliz ali, tipo, sem querer estar naquela posição, mas sendo obrigado a isso. Ele não gosta, tá? Por conta disso, quando a gente tem um peróxido, pode ser um peróxido de outra coisa, por exemplo, a gente vai ter dois oxigênios se prestando ao papel de um só oxigênio. Então, ó, por exemplo, eu vou pedir aqui como exemplo para vocês. Qual é o nome desse peróxido aqui? E qual é o nome desse outro peróxido aqui? Peróxido de cálcio, exatamente, exatamente. E esse outro de baixo? Bem fácil, né? Peróxido de, vejamos. Isso aí, Vinícius. Acho que o Emerson também queria ter escrito. Na é sódio. É, às vezes é complicado. Entenderam, gente? Esse aqui é a estrutura deles, tá? Esse cara daqui, ó, é o que descolora o cabelo. Esse oxigênio. A gente chama isso aqui, ó, de oxigênio molecular, porque de fato é uma molécula de oxigênio. E ele descolora o cabelo. E ele também mata a bactéria. Por quê? Gente, porque esse cara daqui, ó, se você tacar água oxigenada em cima da bactéria, a bactériazinha, ela vai ser oxidada. Aqui, essa bactériazinha aqui, ó. Opa, ficou feio. A bactériazinha vai ser oxidada pelo oxigênio. Vai ser destruída. Esse é o material genéticozinho dela. Oxidada. Tá?
E os superóxidos. Opa. Professor, tem Oi. como repetir o exemplo aí da bactéria? Porque gritaram aqui e acabou que eu não escutei. Claro. A bactéria, o que acontece? Quando você joga água oxigenada no meio, quando você, tipo, você tem um machucado, e você joga água oxigenada nesse machucado, não sei se você já reparou, mas saem bolinhas, certo? Aquilo é oxigênio sendo liberado no meio por causa dessa reação que está aí, certo? E aí, o que acontece? Essa reação é basicamente o seguinte, você tipo, bota uma bomba na cara da bactéria, porque tá lá o peróxido de hidrogênio, quando ele libera o oxigênio, esse oxigênio sai, esse oxigênio molecular, e ele oxida a bactéria, ele, tipo assim, destrói o tecido da bactéria, né, esse oxigênio. Então, tipo assim, quando você joga peróxido de hidrogênio no seu machucado, você está fazendo com que seja liberado oxigênio molecular no meio e isso extermina as bactérias todas. Por isso que funciona também com o coronavírus, porque esse oxigênio molecular também destrói o vírus. Ah, tá. Obrigado, professor. Nada. É... Superóxidos. Nomenclatura deles. Gente, esse superóxido é tão fácil quanto. Superóxido de elemento. Carga. Tá? Por exemplo, K foi gol de alguém, né? Provavelmente. Por isso que estão gritando. Gritaram aqui, foi gol do Flamengo. Ah, tá explicado. Eu não sei, talvez esteja difícil de ver a aula na casa de vocês por causa do jogo. Eu não sei se tá. Não, tô tranquilo aqui. É? Ah, tá. Só de vez em quando, só, mas dá pra acompanhar tranquilo. Ah, tá. Não, beleza. É... Então, opa, não vou dar esse exemplo aqui não. Calma aí. Deixa eu ver se tem um exemplo maneiro aqui de superóxido. Achei, pronto. K2 ou 4? Tá vendo aqui, ó? Seria esperado que, na verdade, seria, ó, vou botar em amarelo, como se fosse um detalhe aqui, ó, versus o que seria esperado de um óxido de potássio seria K2O. Agora, olha a quantidade de oxigênio que tem aqui. Absurda, né? E outra coisa que eu vou botar aqui também, ó, esse O4, 2 menos, é o íon superóxido, tá? Enquanto que aqui no peróxido, O2, 2 menos, é o nosso íon peróxido, tá? Agora vem para uma parte bem importante, gente. Estamos quase finalizando a aula. Daqui a pouco tempo. Que é o seguinte, são as nossas reações, né? Entro. Entre óxidos
ácidos e bases. Essa aqui é a parte interessante pelo seguinte, a gente está falando dos óxidos, qual é o nome deles e tal, isso aí, tipo assim, é meio chato, assim, eu acho, mas, tipo, agora, pelo menos vocês conseguem entender o que é um óxido quando vocês olharem a água oxigenada, por exemplo, mas esses óxidos aí também reagem entre si com ácidos e com bases para formar sais. O que eu acho já mais assim, interessante, né? Então, aqui, ó, como vocês podem já provavelmente ter pensado, se a gente botar para reagir um óxido ácido mais uma base, vai dar um sal, certo? Olha só. Óxido ácido mais base. Vai dar o quê? Vai dar um sal mais água. Mais uma água só. Porque eu não sei se você lembra, o óxido ácido, ele é como se fosse um ácido, mas com uma água a menos. Então, quando a gente formar o sal, a gente vai formar um sal formando uma água a menos. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, CO2, certo? Mais uma base. Certo? Só que eu vou botar o 2 aqui na frente para ficar na proporção certa. Tá? Vai virar um sal mais a água. Agora o que eu quero perguntar para vocês é, gente, qual sal vai formar? E essa é uma pergunta bem importante. Então eu quero que vocês se esforcem para responder, tá? Porque a gente conseguir prever o que vai sair de uma reação química é uma das capacidades mais importantes da química, né? Ter uma noção do que vai acontecer. Basicamente isso. Então, qual é o sal que vai sair disso, tá? Vou escrever outra reação aqui. Estou esperando a resposta de vocês, meus filhos. Dê uma resposta bonita. Um óxido, opa, básico. Mais um ácido. Virando um sal também. Mais água. Tá bom. Qual é o sal do primeiro, galera? Um de cada vez. Quem está tentando pensar em qual é o sal? Quem está só esperando para alguém responder? Show, Vinícius. Isso aí. Stephanie, hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, Stephanie, é a nossa base, nesse caso aí. Né? É o NaOH. Brenda está pensando também. Então, vamos fazer o primeiro aqui, ó. Para a gente fazer essa reação, primeiro vamos pensar em qual ácido esse óxido aí, CO2, qual ácido ele forma. Sei que essa é uma pergunta difícil. O que ele vai formar? Porque quando a gente pensar
no ácido que ele forma, a gente consegue pensar na reação com a base dele. Então, olha só, essa reação aqui, ó, foi a reação que a gente viu aqui ó, atrás. Essa reação aqui, tá vendo? Olha. Quando você coloca água no óxido, o que acontece com ele? E então, Vinícius, o CO2 ele é um óxido ácido, ele forma um ácido. Sabe por quê? Porque o carbono ele é um ametal, então ele forma um ácido. Exatamente isso, Stephanie. É um ácido que ele vai formar, mas qual é esse ácido? Entendeu? Show, Vinícius, muito bom. Ele vai formar um ácido, mas quem é esse ácido? Isso, ó. Mas pensa no seguinte, olha só. Ali em cima, CO2 e a água, certo? Ácido carbônico, exatamente, Vinícius. Perfeito. É só juntar, Brenda, a água com o CO2. Tenta juntar os dois, simplesmente juntar. Pega assim, tipo, junta os dois para ver o que dá. Mas, Brenda, manda aí no chat a fórmula que vai ficar no final, quando você juntar o CO2 com H2O. Enquanto você está mandando aí, Brenda, eu vou escrevendo aqui embaixo. Ah, boa, cara. Isso, exatamente. H2CO3. Foi o que eu estava mostrando para vocês nesse slide aqui, ó. Tá vendo? O óxido ácido vai absorver aquela água e vai virar um ácido de verdade. Tá? Foi o que o Vinícius falou de ácido carbônico. Tá bom? Tá, então, aqui, ó, se a gente tiver o ácido carbônico reagindo com o hidróxido de sódio, vai dar o quê, galera? E uma coisa que eu tenho que perguntar para vocês também é
vai dar quanto de quê? Não é? Porque tem que ter uma proporção, que nem numa receita, entre o ácido e a base. Certo? Qual é o produto dessa reação aí? Qual o sal que vai dar, gente? Aí pode escrever a fórmula que nem a Brenda escreveu. Vamos lá, galera. Não exatamente isso, Vinícius, porque dessa vez a gente não junta um com o outro. Que vai sair aqui, ó, vai sair água aqui, você lembra? Vão sair, na verdade, duas águas, mais um sal. Esse sal aqui é qual? Olha só, repare. Aqui, ó, o que está acontecendo é o sódio está tomando o lugar desses hidrogênios aqui. Tá vendo? Então, em vez de hidrogênio, a gente vai ter o sódio. Vai formar esse sal aqui, ó. Certo? Gente, a mesma coisa vai acontecer aqui. Só que, em vez de formar duas águas, vai formar uma só. E aí eu quero que vocês reparem que as proporções aqui estão certas. Olha só, temos dois sódios aqui. Dois sódios do outro lado. Um carbono aqui. Um carbono desse lado. Dois oxigênios aqui, mais dois aqui. 4. Aqui a gente tem 3 mais 1. 4 também. Então isso aqui, ó, tá certo em termos de proporção. Nenhum elemento sumiu, nenhum átomo sumiu, nenhum átomo apareceu. Entendeu? Então olha só que bonito isso aqui. O nosso óxido ácido funcionou para reagir com uma base, né? E formou um sal de verdade. E a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Tá? Olha só. A gente vai ter, ó, esse cara daqui, o magnésio, substituindo os hidrogênios. Tá? E a gente vai formar o quê? Sal mais água. Então, em vez dos hidrogênios, quem vai entrar é o magnésio, formando isso aqui, ó, MgSO4. Tá? Mas quantas águas? Olha só. O magnésio que estava aqui está aqui.
O enxofre que estava aqui, está aqui. O oxigênio que está aqui, está aqui. 4, 4. Falta o quê? Falta esse hidrogênio, esses dois hidrogênios aqui, mais um oxigênio. Então, a gente vai colocar eles na água. H2O, certo? H2O mais MgSO4. Então, a equação química também está balanceada, está certinho. Tá? Agora, galera, vou perguntar para vocês um caso diferente. O sal de cima é o carbonato de sódio, Vinícius. Vou anotar isso aqui embaixo também. Mas é uma ótima pergunta, Vinícius. Carbonato de sódio, tá? Para ser bi, ele teria que ter um H na frente, teria que ter um Hzinho a mais, tá bom? É aquele caso que a gente viu de neutralização parcial. Tá? Agora, nosso caso é um óxido básico. Opa, ficou muito feio. Nada. Básico mais um óxido ácido. Um óxido básico mais um óxido ácido. Gente, a gente está juntando dois caras que são deficientes em água. Vai dar água? Vai aparecer água como produto? Eu sei que um sal vai aparecer. Porque tem que formar alguma coisa. Exatamente, não vai ter água. Então, é somente o sal. Tá? Então, ó, vamos fazer aqui um talvez um pouco conhecido, mas um bom exemplo. CaO mais SO3. Esse cara daí. Quem é que a gente vai formar? Juntando um com o outro. CaSO4, exatamente. Eu li caso 4. Agora pegou. Isso, agora dá para entender. CaSO4, exatamente isso. Então, gente, essas são as reações que a gente tem para os nossos óxidos. Não vai aparecer nada muito diferente disso, não. Tá bom. Agora, tem um detalhe aqui que a gente não falou, que seria legal falar também, que é o seguinte. Os óxidos,
Opa. Eles são componentes da nossa atmosfera. Opa. E também podem poluir a nossa atmosfera. Porque muitas vezes eles são gases. Então, por exemplo, ó, a gente tem CO, CO2, SO3, N2, opa, NOx. Todos esses gases aí, gente, eles são provenientes da atividade humana, né? Quer dizer, o CO2 não, porque ele também sai da respiração de animais. Mas o CO, por exemplo, o SO3 e o NOx, eles vêm dos nossos carros de combustão interna, assim, poluição que a gente joga no ambiente. Eles são poluentes. Esse cara daqui, ó, causa chuva ácida. Por que ele causa chuva ácida? Porque quando chove, e essa chuva passa através do SO3, adivinha, o SO3 vira um ácido. Opa. Que é o ácido sulfúrico. Certo? O NOx também causa chuva ácida. Tá? E esse cara daqui, ó, CO, ele diminui nossa capacidade respiratória, tá? Porque ele se conecta com uma hemoglobina. Então, galera, a gente vai ficando por aqui mesmo. Ficaram dúvidas, gente? Eu sei que essa aula foi talvez um pouco pesada, bastante nomenclatura aí, várias reações químicas. O que vocês acharam? Como vocês estão se sentindo? Valeu, Emerson. Obrigado por lembrar. Salvei aqui. Sim, Stephanie, muita coisa. Que bom que fluiu bem. Que bom, Stephanie. Reveja sim. Eu vou passar uns vídeos também. Exatamente, Brenda. Nossa, você falou o que eu queria dizer. Fazer bastante exercício. Fazer exercício, vou pegar isso muito rápido. Esse tipo de coisa que pegar rapidinho. Tá? Então, pô, se tá tudo tranquilo, faz aí os exercícios, assim, sabe? Você já tem noção disso, eu repito isso 200 vezes por aula. Vou parar de compartilhar, vou parar de gravar. Tá?
Tá? Então, vou encerrar a gravação.